Boa noite. A palavra do Senhor diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Hoje nós cantaremos louvores juntos. A Deus Supremo, que é Criador. Vamos louvar. Nosso Criador. Supremo Criador, vós anjos e homens dai louvor a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glórias dai. Mais uma vez você vai louvar. A Deus Supremo Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai seguir louvando junto. Quando andamos pela vida sem destino ou direção, quando faltam os amigos, autoestima e emoção, Deus nos chama pelo nome, Ele vê nosso cansaço, quer nos devolver a paz e quer de volta nosso abraço. Deus não se cansa de amar. Esse é o seu Deus. É o meu Deus. É o nosso Criador. Se cansa de amar. Deus ampara seus filhos, paz à alma quer dar, pra curar as feridas que ainda estão por fechar. E se estamos cansados de cair e falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus ampara seus filhos, paz à alma quer dar, pra curar as feridas que ainda estão por fechar. E se estamos cansados de cair
não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Essa é a promessa do Senhor para a sua vida. Ele não se cansa de amar. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite. Que música maravilhosa, né? Deus não se cansa de amar. E você? Esse é um momento muito especial que nós temos a cada domingo, a cada noite também. É o momento de nós compartilharmos os nossos pedidos de oração, os nossos agradecimentos. E para você que está nos acompanhando nesse momento pelas nossas redes sociais, aproveite o momento, compartilhe o link, convide seu amigo para que possa fazer parte desse momento também de oração. E não esqueça, todas as noites, tanto nas quartas-feiras como também nos domingos, nós temos esse momento de oração com você. E eu quero te fazer um convite nesse momento. Se você está nos acompanhando, dá uma olhadinha ali na descrição do vídeo. Você vai encontrar um link que você pode estar compartilhando diretamente conosco, a pastoral da igreja, o seu pedido de oração. Você pode colocar seu pedido de oração na descrição do vídeo, nos comentários, mas você pode entrar no link também que se encontra na descrição do vídeo, igrejaunasp.org/oração. Agora eu quero te fazer um segundo convite. Pastor, eu gostaria de estudar um pouco mais da Bíblia, eu quero aprender da Bíblia. Nessa mesma descrição do vídeo, você encontra um outro link, igrejaunasp.org/estude a Bíblia. Será um prazer compartilhar da palavra de Deus com você também. Mas falando em oração, você que já está escrevendo seu pedido de oração ou agradecimento, aproveite, seja rápido. E também, não demore muito, já deixa o seu like aí nas nossas redes sociais. Eu quero nesse momento fazer uma oração para você que já escreveu o seu pedido de oração, ou para você que está descrevendo, já está colocando aí, anotando o seu pedido. Pastor, não tenho como escrever. Se você não tem como escrever, então aproveite, fecha teus olhos comigo. Gostaria de estar orando com você nesse momento. Pai de amor, nós somos gratos a Ti, porque nós temos a oportunidade a cada noite, ao final de cada dia, Senhor Deus, e a Tua presença, e Te agradecer pelos milagres e maravilhas que fez e tem feito na vida de cada um. Eu clamo nesse momento pelos pedidos de oração que estão sendo colocados na Tua presença, pelos agradecimentos também. Pai, Senhor, existem pessoas que estão colocando e se derramando na Tua presença, as suas aflições, suas lutas, Senhor. Pai, que Tu possa sondar a cada coração. Como disse, Senhor Deus, Davi, Tu conhece todas as coisas. E é por isso que eu te clamo, Senhor. Peço por isso em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Você pode, não desista, você pode deixar ainda seu pedido de oração, ainda que eu já tenha concluído essa oração. Durante todo o programa, eu tenho interesse de estar clamando e rogando por você. Mas eu ainda vou dar um tempinho para você, daqui a pouco vamos ter uma outra oração. Eu gostaria de convidar o Gabriel. O Gabriel vai nos trazer uma mensagem cantada. E durante a mensagem que ele estiver aqui trazendo para a gente, aproveite, coloque seu agradecimento, derrame diante de Deus as suas lutas e aflições. Observo da janela a folha que caiu, fez o chão da rua parecer marrom. Vejo no outono as folhas sempre a murchar, sinto um clima leve e até bom, e o vento sopra ao longe, noites frescas ao luar.
Chega o inverno e corro pra me agasalhar. Tomo um leite morno pra esquentar. Penso no vazio que o frio sempre traz. Lembro que a tristeza nunca mais tornará a me ir com medo. Logo, logo vai passar. Estação eu sei que preparou pra mim. Não sentirei de novo ali mais frio ou calor. E o tempo não vai passar depressa nunca mais. Numa outra estação eu hei te encontrar. Flores coloridas, primavera já chegou. Estação sugere o amor. Flores espalhadas nas varandas e jardins. Quando as vejo, torno a sorrir. No verão, calor intenso, chuvas fortes e trovões. Estação eu sei que preparou pra mim. Não sentirei de novo ali mais frio ou calor. E o tempo não vai passar depressa nunca mais. Numa outra estação no quintal do meu novo lar, eu sei. Amém. Obrigado, Gabriel. Que Deus te abençoe. Você pode trazer para a gente aqui? Que linda música, né? Interessante que, como diz o texto bíblico, todo ser que respira, louve o Senhor. Espero que você possa, no momento que passamos antes ali com a equipe de louvor, ter cantado, ter participado também. Antes de abrir a Bíblia, eu gostaria de fazer uma oração com você novamente. Se você ainda não escreveu seu pedido, seu agradecimento, ainda dá tempo, deixa ele aí com a gente. É um prazer sempre estar orando e clamando a Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Pai de amor, nós somos gratos a Ti por esses momentos que estamos tendo juntos aqui. Somos gratos pela forma maravilhosa que tem conduzido a cada domingo de esperança também. E Senhor, eu quero te pedir, Senhor, de uma forma muito especial, conduz a mensagem desta noite. Que Teu Santo Espírito possa, Senhor Deus, abrir o discernimento de cada pessoa que está acompanhando nesse momento através das nossas redes sociais. Senhor, toque nos meus lábios. Pessoas precisam tomar decisões ao Teu lado hoje também. Não somente decisões de entregar a vida a Ti, mas decisões, Senhor Deus, de se posicionar pela fé ao Teu lado. Deus meu,
Ajuda-nos. É o que eu te clamo em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. A mensagem que eu quero compartilhar com você nesta noite é uma história conhecida de muitos, mas eu gostaria de trazer essa história para que possamos conhecer alguns aspectos dessa história. Ela se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 28. Se você tem sua Bíblia, por favor, corre lá, pegue sua Bíblia. Se você ainda não está com a Bíblia com você, aproveita, vamos lá, corre lá, pega no quarto. Eu acho interessante você ter sua Bíblia, tem um papel para ir anotando também algumas observações. O capítulo 28 de Ezequiel, ele nos traz a história de Tiro. Tiro era rei dessa região de Tiro e Sidom, era uma região portuária. E a história é bem interessante, porque apesar de apresentar quem é o rei de Tiro, ele traz um cântico fúnebre para ele também. A partir do verso 11 e o verso 12, ali você encontra esse cântico fúnebre. Eu gostaria de compartilhar com você, nesse momento, o verso 11 e o verso 12. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. É uma história conhecida de muitos de vocês. A história desse rei, que praticamente a Bíblia nos traz um relato das características dele: orgulho, vaidade, presunção, são as características desse rei. Do verso 1 até o verso 10, o autor tenta contextualizar para o leitor quem é o rei, em que situação essa história está acontecendo. Mas quando chegamos no verso 11 e o verso 12 em diante, você vai encontrar, parece que muda o cenário. Parece que ele não está mais falando deste rei, do verso 1 até o verso 10. Parece que o cenário muda. E quando eu falo de mudança de cenário, nós também estamos falando de mudança da perspectiva do autor que está nos trazendo a história. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas dessa história com você. Disse o verso 2: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Nesse cântico fúnebre, quem está fazendo é o próprio Deus ao rei de Tiro. E as palavras dele é: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, no jardim de Deus. Que Éden era esse? Ele não está tratando aqui do Éden na terra. Ele está falando de um outro Éden. Tanto que ele diz assim: no Éden, no jardim de Deus. E de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. E de ouro se fizeram os engastes, e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Vocês perceberam as pedras que estão aparecendo na roupa da descrição desse ser, que a Bíblia está nos chamando de rei de Tiro? Pedras preciosas. É incrível que essas mesmas pedras você vai encontrar o relato delas na roupa do sacerdote. Só que ela não segue a mesma posição da descrição, ela muda a posição. E o texto continua dizendo para a gente assim, ó: tu eras querubim da guarda e ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. De quem a Bíblia está trazendo a história? A Bíblia está relatando a história de quem para a gente? Você talvez já conheça um pouco dessa história, desse rei de Tiro. A história realmente, a partir do verso 11, ele não está mais falando sobre o rei de Tiro. Ele está falando de um ser angelical. E quando eu falo de um ser angelical, eu não estou falando de qualquer ser. Diz a Bíblia que ele estava ao lado do trono de Deus. Ele se cobria de várias pedras preciosas. A posição que esse anjo ocupava no céu não era qualquer posição. Diz o texto bíblico que no dia que ele foi criado, ele já foi criado com este propósito. O propósito de estar ao lado de Deus, de servir a Deus também. Você já deve saber de quem eu estou falando. Mas eu quero ainda dar mais um passo com você,
talvez eu esteja falando para alguém que não conhece essa história. Então, eu gostaria de compartilhar com você ainda o verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. É estranho, né? Como um ser perfeito, como diz ali o verso 2, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria. Como um ser perfeito, criado no céu, sem influência do mal. Como isso pode ter acontecido? Como o mal poderia ter acontecido na vida deste anjo? Porque é desta forma que a Bíblia está nos trazendo. Perfeito era nos teus caminhos. Deus não criou um ser imperfeito. Como algumas pessoas têm alegado, Deus não é o responsável pelo mal. O texto nos fala que ele era perfeito até o dia que se achou iniquidade nele. Amigos, de quem nós estamos falando? O relato que eu trago hoje para vocês realmente é conhecido de muitos. Acredito que a maioria de vocês que estão me escutando nesse momento conhece essa história. É o relato de um anjo, um ser que foi criado para estar ao lado de Deus, conhecido também como um anjo, querubim ou anjo cobridor. Estou contando a história para vocês de Lúcifer. Estou contando como tudo começou. A rebelião, o grande conflito começou. Lúcifer foi criado como é que eu posso dizer para vocês? Com alguns privilégios. Foi criado para servir a Deus. A Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 9, verso 15, nos apresenta que ele era também o profeta de Deus. Ele era o portador das mensagens de Deus para os outros anjos. Ele tinha um privilégio de representar a Deus dentro do grupo dos anjos. Era admirado pelos anjos, amado pelos anjos. Mas, no entanto, algumas coisas começaram a acontecer no coração desse anjo. Ao contemplar a Deus, ao viver ao lado de Deus, em vez de sonhar, de receber na sua vida o dom que Deus havia derramado, o seu caráter, amor, ele decidiu cobiçar aquilo que Deus não havia concedido para ele. Ele decidiu cobiçar o trono de Deus. Ele decidiu cobiçar o poder de Deus. É sobre isso que o verso 2, ele nos traz. Eu queria que você acompanhasse comigo o verso 2, por favor. Capítulo 28, verso 2. Diz assim: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus e sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas no teu coração, como se for o coração de Deus. Tudo que esse anjo queria na sua vida, era ser Deus. Ele não aceitou ser criatura, mas o seu sonho era ser Deus. Muitas vezes, infelizmente, nós caímos na mesma besteira desse anjo. Nós vivemos uma vida separados de Deus, longe de Deus. E achamos que podemos viver sem a presença de Deus. E quando eu falo sobre isso, eu lembro daquele texto bíblico, das palavras de Cristo, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes começamos nosso dia sem Deus? Quantas vezes tomamos decisão sem buscar a Deus, sem orar, sem clamar? Amigos, nós podemos olhar para a decisão desse anjo que está se rebelando contra Deus e falar assim, por que ele fez isso? Como pode um anjo tomar uma decisão contra o seu Criador? Mas quando paramos para pensar também no que vivemos, as decisões que tomamos no nosso dia a dia, elas não estão muito longe das decisões desse anjo. Tomamos decisão de se levantar a cada manhã e não pedir a Deus a proteção e as decisões que preciso tomar diante desse dia. Quantas vezes tomamos decisões sem pedir para Ele, Senhor, me dá discernimento pelas decisões que eu preciso tomar? Quantas vezes, amigo, saímos nosso dia correndo
sem conversar com teu Pai que está no céu. Então, quando olhamos para a vida desse anjo, ele está tomando decisões, ele está sonhando com algo, com palavras que um dia ele vai falar para Eva. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia nesse momento, só para você entender do que eu estou falando. Por favor, não feche Ezequiel capítulo 28. Eu preciso voltar para lá já já. Livro de Gênesis. Olha as palavras deste anjo para Eva. E possivelmente, não digo que seriam as mesmas palavras, mas possivelmente esse foi o argumento dele usado no céu também para enganar os outros anjos. Diz o capítulo 3, verso 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse? Ele usa a palavra de Deus e ele começa a distorcer o que Deus disse, né? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Realmente Deus havia dito isso, está lá, você pode me acompanhar, se encontrando no capítulo 2, no verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas o anjo, ele tirou do contexto aquilo que Deus havia falado. E quando ele começa a bater esse bate-papo com Eva, ele tira do contexto, colocando dúvida no que Deus havia dito. Não foi assim que Deus disse? Que vocês podem comer de todos os frutos que se encontram nesse jardim? Olha a resposta de Eva para ele. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente, preste atenção no verso 4, então a serpente disse: é certo que não morrereis. E Deus havia dito que se eles comessem do fruto, certamente morrereis. Aí no verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Lúcifer está plantando no coração de Eva o mesmo sonho que ele tinha. Que sonho era esse? Ele queria ser Deus. Vejam, quando abrimos Gênesis capítulo 1, verso 26, diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não diz que o homem foi criado como Deus, mas à imagem e semelhança de Deus. Mas quando olhamos para o capítulo 3, o verso 5, Lúcifer, na sua conversa com Eva, disse que se ela comesse do fruto, ela seria como Deus. Era o sonho dele, era o objeto de desejo, era aquilo que ele almejava, ser como Deus. Mas por que, pastor? Ele queria ser como Deus. E como e de que forma nós hoje tomamos essa decisão de também ser como Deus? Amigos, quando se desconectamos de Deus e tomamos decisões, tomamos a decisão de caminhar, tomamos a decisão de trabalhar, tomamos a decisão com quem eu vou namorar, tomamos a decisão com quem eu vou casar, tomamos decisões para a vida e não colocamos Deus nessa história, você está dando um recado para Deus, está mandando um recado para Ele: eu não preciso de ti. Você foi criado conectado com Deus. Quando Deus criou Adão, diz o texto bíblico, Ele com as suas mãos moldou o homem e soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Nós carregamos uma centelha de Deus. Deus nos criou sua imagem e semelhança, e quando tentamos se desconectar dele, amigo, você entende a mensagem que você está mandando para Deus? Não compreendeu ainda qual a mensagem que você manda para Deus? Eu não preciso de ti, eu posso sem Deus. E se você pode sem Deus, como é que você acha que o céu compreende? Esta era a mensagem de Lúcifer para Deus. Qual mensagem? Eu sou Deus. E esquecemos que Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Lúcifer tomou decisões. E o pior, além de tomar a decisão dele, ainda levou a raça humana de tomar também as mesmas decisões dele, se desconectar com Deus. Volte lá comigo no capítulo 28, por favor, de Ezequiel.
Ezequiel capítulo 28. O texto não termina ali no verso 15, o texto continua. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra e diante dos reis te pus, para que te contemplem. Essa é a sentença desse anjo. Amigos, o que foi que ele fez de tão grave? O texto diz que ele praticou iniquidade. Quando olhamos para o hebraico, essa palavra iniquidade está relacionada também com injustiça. Não, o texto não está falando das injustiças dele. Quando se aprofundamos no texto, quando a Bíblia fala que ele praticou iniquidade ou injustiça, ele está acusando a Deus de ser injusto. É uma acusação direta dele. Há um comentário, inclusive nessa Bíblia da Andrews, se você está vendo ela aí, ele diz assim a respeito dessa palavra iniquidade, literalmente injustiça. Ao que tudo indica, este querubim celestial abrigava no coração a falsa crença de que Deus fosse injusto. Ele não somente está agindo com injustiça ou com iniquidade em relação a Deus, mas ele também acusa Deus de ser injusto. E quais são as acusações que ele se levanta e que iniquidade ele está praticando? Eu acho interessante como Davi apresenta esse termo iniquidade para a gente. Eu gostaria que você fosse comigo lá no livro de Salmos. Lembrando, não feche o capítulo Ezequiel, capítulo 28, continue esse livro. Mas abra o livro de Salmos 51. Eu quero te mostrar algo bem interessante que o próprio Davi, em Salmos 51, ele nos relata a respeito dessa palavra iniquidade. Salmos 51, verso 9. E diz assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi, quando fala de iniquidade, ele está relacionando iniquidade com pecados cometidos por ele. Senhor, esconde o teu rosto dos meus pecados. Ele diz assim, e apaga as minhas iniquidades. Davi diz que pecado é iniquidade, iniquidade é pecado. Eu não tenho tempo hoje para me aprofundar nessa parte do texto da palavra, mas se você tiver a oportunidade, já deixa anotado aí também, vá até o livro de 1 João, no capítulo 3, no verso 4. A Bíblia também explica para a gente lá, que iniquidade é a transgressão da lei de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha no texto? Eu acho interessante você dar uma olhadinha no texto. Eu acho legal você aprender a pegar a Bíblia e começar a folhear cada página e saber onde está cada livro. Vamos lá. Eu já encontrei o meu aqui, não sei se você já encontrou o seu. 1 João capítulo 3, o verso 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Em algumas versões, ele diz assim: todo aquele que pratica pecado, pratica iniquidade. Então, iniquidade é pecado, pecado é a transgressão da lei. É isso mesmo que eu estou tentando explicar para você. Este anjo no céu, além de acusar a Deus de ser injusto, além de acusar a Deus de não ser amor, esse anjo está se levantando contra a própria lei de Deus. Porque quando a Bíblia nos relata que ele praticou iniquidade, ele está praticando pecados no céu. Pastor, mas a lei de Deus não foi dada somente no Monte Sinai? Não, amigo, a lei de Deus é eterna. A lei de Deus fala de quem é Deus, fala sobre Ele. Quando você olha para os mandamentos de Deus, tanto aqueles que estavam numa tábua, como estão na outra tábua dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos falam sobre o amor. Quando olhamos para a descrição de Paulo, lá em Romanos, no capítulo 13, que ele fala, aquele que tem guardado os mandamentos também ama, precisa amar. Aquele que diz que não comete adultério, que não mata, que não rouba, que não furta, ele está declarando para Deus que ele ama.
Quando você olha para a lei de Deus, e se você pudesse resumir esta lei em uma palavra, Paulo nos ajuda a compreender que só tem uma palavra que poderia resumir essa lei. Que palavra seria essa? Amor. Não há outra palavra para resumir essa lei. Quando olhamos para um lado da tábua, dada por Deus a Moisés, onde nós encontramos os 4 primeiros mandamentos: não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para santificar. Quando olhamos para esse lado da tábua, ela fala do amor que eu devo ter a Deus. Mas quando olhamos para o outro lado, que tem mais 6 mandamentos, onde ele diz para a gente: honra teu pai e a tua mãe. Olha, não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não cobice as coisas do teu próximo. E quando olhamos para esse outro lado da lei das tábuas dos 10 mandamentos, nós encontramos também uma descrição do amor que eu devo ter ao meu próximo. E aí encontramos uma descrição do amor que eu devo ter a meu Deus. Pastor, o que se representa isso? É que os mandamentos de Deus, eles falam de Deus. O livro de 1 João, capítulo 4, verso 8, diz assim, ó: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Por favor, me ajude. Complete a frase: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é isso mesmo, porque Deus é amor. A lei de Deus não está falando de ordens, não faça isso, não faça isso, não faça isso. A lei de Deus está falando sobre quem é o teu Deus, sobre o caráter dele, sobre a vontade dele. O problema dessa história é que quando Lúcifer se levanta contra Deus, ele se levanta contra a lei dele. Em outras palavras, ele está se levantando contra o caráter de Deus. Esse é o foco do grande conflito. Esta lei, este Deus é injusto, essa lei é impossível de se guardar. E quando o texto nos declara que ele praticou iniquidade no céu, realmente ele está se levantando contra Deus e contra os seus mandamentos. Pastor, mas nem havia os mandamentos ainda escritos no céu. Eu já comentei com você antes, eles poderiam não estar escritos dessa forma como foi dado a Moisés no Monte Sinai. Mas os princípios dos 10 mandamentos sempre existiram. E eles são eternos, porque Deus é eterno. O céu é regido por leis. E principalmente, de acordo com João, no capítulo 2, no verso 8, pela sua lei régia, por essa lei moral, os 10 mandamentos. E eu vou repetir para você. Eu estou dizendo para você e afirmando que Lúcifer quebrou esses mandamentos no céu. Ele quebrou o primeiro mandamento, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Ele se colocou no lugar de Deus. Ele quebrou um outro mandamento também, um segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura. Ele se fez um objeto de adoração para o universo e para os anjos. E pediu, e mentiu, e fez de tudo para que ele fosse adorado. E quando ele convence 1/3 dos anjos do céu a ficarem do lado dele e acreditarem nele, e se levantarem contra Deus, ele está se fazendo um objeto de adoração. Ele quebrou também o terceiro mandamento: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Veja, nós confundimos esse texto. Esse texto não está apenas falando que eu não posso falar o nome de Deus em vão. Não. Em algum momento da sua vida você fez uma aliança com Deus, um acordo com Deus. E Deus aceitou você como filho, e você aceitou Ele como seu Deus. E isso possivelmente foi público num tanque batismal. E você declarou publicamente: Ele é meu Deus e eu sou filho dEle. E diante dessa declaração que você fez, Deus te deu o nome dEle. E você carrega o nome de Deus, você é chamado pelo céu como filho de Deus também. A questão é que muitas vezes nós tomamos decisões, fazemos coisas que não estão de acordo com aquilo que Deus pediu para a gente. É nesse momento que tomamos o nome de Deus em vão também. Pisamos neste mandamento, pisamos no nome de Deus. O 4º mandamento, alguém pode falar assim para mim: agora o 4º mandamento você se enrolou, pastor, porque o 4º mandamento foi instituído na terra
quando Deus criou esta terra, e no 7º dia da criação. Mas você já parou para pensar e perceber o final do 4º mandamento, que explica o motivo do 4º mandamento? E ele começa com uma palavra, por quê? Olha lá no verso 11, Êxodo capítulo 20, verso 11, o texto declara para a gente o motivo de Deus estar te convidando a guardar o 4º mandamento, porque Ele é Criador, Ele criou os céus e a terra, e criou tudo, e tudo pertence a Ele. O 4º mandamento apresenta quem é o teu Criador. Lúcifer não aceitou Deus como seu Criador, porque ele queria se colocar no lugar de Deus, e para ele ser Deus, ele não pode aceitar ser Criador, ele não pode aceitar ser criatura, ele tem que ser o quê? Criador. Vocês perceberam o que está acontecendo? Ele quebrou o 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe, desonrou a Deus, quebrou o 6º mandamento, que diz não matarás. Quando conduziu esta terra, quando conduziu aos anjos de Deus, mentiu e enganou, ele acabou com a vida desses anjos. A Bíblia fala que ele veio para matar, para destruir. Ele quebrou o 7º mandamento. Pastor, mas o 7º mandamento fala que não cometerás adultério. É um princípio no 7º mandamento, fidelidade. Ele foi infiel a Deus. Ele quebrou o 8º mandamento, não roubarás. Quis roubar o trono de Deus, os anjos de Deus. Desejou a terra e tomou a terra por um momento de Deus. Amigo, tudo que ele tem feito é se levantar contra a lei de Deus, ou seja, contra o próprio caráter de Deus, ou melhor dizendo, contra a pessoa de Deus. Então, quando lemos essa história de Ezequiel, capítulo 28, e o verso diz, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade, é justamente isso. Nós estamos encontrando uma rebelião no céu. Um ser se levantando contra seu Deus, contra o seu Criador. Este é o motivo do verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. O verso 18 já está dizendo o final dele, como é que tudo termina na vida desse anjo. A descrição que eu estou trazendo para você de Ezequiel capítulo 28, eu já apresentei. O arqui-inimigo, aquele que se levantou contra Deus, contra o caráter de Deus. Estou apresentando para você também o que ele fez no céu. Mas veja, eu não estou terminando com ele vencendo a Deus. A conclusão que eu faço aqui é que Deus está dizendo qual é o fim desse anjo. Amigo, nós precisamos tomar um lado. Há uma necessidade, tanto eu como sua. Precisamos tomar um lado. De que lado você está? Não existe o meio do muro. Eu quero ficar em cima do muro. Não existe isso. Olha as palavras de Cristo lá em Apocalipse. Quem deras fosse frio ou fosse quente, mas não é frio e nem quente, és morno. O muro não é o lugar de Deus. Eu quero te contar uma história rapidamente. Eu escutei essa história lá em Valadares. Inclusive temos alguns valadarenses aqui participando também deste culto, né? E essa história que eu escutei foi bem interessante, né? Diz a história para a gente que um rapaz estava em cima do muro. Presta atenção na história. Um rapaz estava em cima do muro. De um lado do muro estava Jesus e do outro lado do muro estava Satanás. O rapaz olhou para um lado, estava Jesus olhando para ele e clamando, filho, desce daí. E Jesus mostrava as mãos para esse rapaz e clamava e apelava ao coração dele, desce do muro, não fique aí. O rapaz olhava para o outro lado do muro, estava Satanás. Desculpe o que eu vou fazer agora, fazendo isso aqui, ó. Nem dando bola para o rapaz. Olhava para um lado, estava Jesus chorando, dizendo assim, filho, por favor, desce daí. E do outro, Satanás,
nem dando bola para o rapaz. O rapaz olhou para Satanás e perguntou para ele: e você não vai me falar nada? Diz a história que Satanás falou para ele: o muro é meu, o muro pertence a mim. Se você está em cima do muro, amigo, você já tomou uma decisão. Não existe nos caminhos de Deus um terceiro lado, ou o meio. Ou você está de um lado da história, ou você está do outro lado. Satanás declarou no céu de que lado ele estava. O problema é que muitas vezes, assim como aconteceu no céu na vida de alguns anjos, nós ficamos na dúvida: obedeço ou não obedeço? No livro de Apocalipse, no capítulo 12, no verso 7, a história diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar dele no céu. Ele foi expulso do céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Pastor, não sabia disso. É verdade. Mas não estamos sós aqui nessa terra. Aquele anjo que conseguiu enganar aos anjos de Deus, uma terça parte dos anjos, diz a Bíblia que ele veio para essa terra. E diz ainda o verso 12: por isso festejai aos céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Deixa eu falar algo para você. Ele conseguiu enganar um terço dos anjos. Quem tem mais sabedoria? Quem tem mais conhecimento? Nós ou os anjos de Deus? Quem já habitou no céu e morou no céu e viu Deus face a face? Nós ou os anjos de Deus? Quem tem mais poder, amigo? Você ou os anjos de Deus? Eu estou declarando para você que este anjo conseguiu enganar um terço dos anjos de Deus. E infelizmente eu preciso declarar algo para você. Ou você já foi enganado por ele, ou você está sendo enganado por ele, ou você será enganado por ele, ou as três coisas já são verdade na sua vida. Você já foi, está sendo e continuará sendo enganado por ele. E só tem uma forma de se libertar do engano dele, não há outra forma. E o próprio livro de Apocalipse me ajuda a entender de que forma Deus me liberta dele. E ele diz assim para a gente no capítulo 12, no verso 10: então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Cristo e a autoridade, o poder de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Você já foi acusado por Satanás? Você já acordou naquela madrugada e Satanás te perturbou com aquilo que havia levado você a fazer? Eu já chorei aos pés de Cristo de madrugada, pedindo para Ele pelo perdão, clamando a Ele pela misericórdia na minha vida. Eu tenho certeza que eu estou falando com alguém também, que Satanás já colocou no laço e puxou o laço de acordo com Salmos 91. Mas amigo, a palavra de Deus fala, no livro de João capítulo 8, que você tem um Deus que está disposto a te libertar, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Foi Ele que chegou, Ele é Miguel, Ele chegou no céu para libertar, para trazer verdade e salvação, e Ele pode entrar na minha e na sua vida também, para trazer salvação. Eu gostaria de orar com você nesse momento, gostaria que você fechasse os olhos. Enquanto eu oro, se você precisa declarar alguma coisa para Deus, se existe algum laço do diabo na sua vida,
Se existe alguma acusação que ele está fazendo contra você, que é filho de Deus, eu quero que você, junto comigo, clame por nosso Salvador, por Miguel. Nós precisamos clamar por Cristo. Ele pode nos libertar. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Ele. Deus meu, naquele conflito que estava acontecendo no céu, Senhor Deus, Tu enviou Miguel, o grande príncipe, o defensor do Teu povo. Aquele mesmo, Senhor, que um dia se manifestou para Josué com uma espada na mão. E Josué perguntou: és do nosso ou está do lado dos nossos inimigos? Ele se apresentou: eu sou o príncipe do exército do Senhor. E eu cheguei. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. É o mesmo Senhor que falou com Moisés na sarça e pediu para Moisés também: tira a sandália dos teus pés. Ele é o mesmo que teve um encontro com Daniel e Daniel caiu aos seus pés. Senhor, Ele é o mesmo que andou com os discípulos, dormiu ao lado dos discípulos, chorou do lado daqueles homens, chorou e sofreu, Senhor Deus, ao ver a nossa angústia. Ele é aquele que está do meu lado agora, e do teu lado que está me ouvindo também. Deus meu, Tu nos deste de presente a Cristo Jesus. Estas são as palavras de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Eu clamo nesse momento pelas pessoas que estão sendo acusadas por Satanás, que não conseguem dormir à noite, porque a sua consciência, pelas obras do passado, não lhe permite ter paz. Deus meu, aceite o nosso pedido de perdão. Aceite, Senhor Deus, o que derramamos diante de Ti, não porque temos mérito, Pai querido, mas é pelo sangue do Teu Filho, pelo nosso Cristo. Eu Te clamo por Ele, pela vida dEle, em nome dEle, Senhor. Perdoa-nos, porque assim como Lúcifer, nós se rebelamos também. Em algum momento desejamos ser Deus, ao querer viver uma vida longe de Ti. E hoje estamos aqui Te pedindo: ajuda-nos. Eu quero retornar, precisamos retornar. Senhor, escuta a oração desse Teu Filho agora. Atende ao pedido dele, Senhor Deus, e não permita que ele saia desse encontro sem ter o conforto do Teu perdão, ainda que a consciência continue acusando. Que ele possa crer na Tua promessa e no Teu perdão, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Meu Jesus me tomou em seus braços e senti seu calor. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei no céu. Que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua semana, abençoe a sua casa. E em breve sua face eu verei.